Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Nous sommes protégés contre ça. Aleluia. Então nós vamos abrir nossas Bíblias On va no ouvir les Salmo Bibles 127. En psaume 127, E eu vou falar um pouco sobre isso. et je vais parler de ça, Vou falar um pouco sobre a nossa vida, sur notre o vie. que é que Deus diz. Qu'est-ce que Dieu dit? E vamos falar um pouco sobre os meninos que você tem. Et on va parler un peu sur les enfants Até que vous sobre avez, essa criança sur cet que enfant vai ser apresentado hoje qui va être présenté diante aujourd'hui de Deus. Né? devant Dieu. A Bíblia tem conselhos maravilhosos. La Bible a des conseils merveilleux, Conselhos de vitória, des conseils de victoire, conselhos que poupa-nos des conseils qui nous épargnent, de estragar a nossa máquina, d'abîmer notre machine, de estragar o nosso coração, d'abîmer notre cœur, de trazer preocupações d'amener des préoccupations quando nós fazemos a palavra de Deus. lorsque nous faisons la parole de Dieu. Então, o 127, Salmo Alors, Psaume 127, 127, vamos ver o que é que diz. É muito simples on a va voir lição ce de qu'il est hoje, dit. que La eu leçon quero d'aujourd'hui est très partilhar simple, convosco. ce que je veux partager avec vous. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, quer dizer, o pão de sofrimento, pois o Senhor dá aos seus até quando eles dormem. Eis que os filhos são como herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos do valente, são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão como confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Alors, donc, Psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Voici que des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas honte quand ils parieront avec des ennemis à la porte. Amém, glória a Deus. É quase que não era preciso explicação aqui, porque Il n'y a pas besoin de grande explication. está tão bem claro este salmo. Ce psaume est très clair, Aquilo que Deus diz a cada de nós. ce que Dieu dit à chacun de nous. O conselho que Deus Le dá conseil que Dieu nous donne ao seu povo. à son peuple, O conselho que Deus dá le conseil que Dieu donne à sua criação. à sa création, O conselho que Deus dá le aos seus conseil filhos. que Dieu donne à ses enfants, Porque nem todos são filhos de Deus. parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Diz aqui assim, se o Senhor não Ici, il est dit, edificar si le Seigneur n'édifie a pas casa, la maison, s'il ne quer bâtit dizer, pas la maison, edificar quer dizer não bâtir, constrói a casa. bâtir, c'est construire la maison. Se o Senhor não constrói a casa, Si l'Éternel ne bâtit pas la em maison, vão constrói aqueles ceux qui la bâtissent que não têm Deus. travaillent en Vamos vain. dizer assim, se o Senhor não Si edificar l'Éternel a casa, ne bâtit pas la maison, aqui não está a dizer que nós não vamos edificar, nós temos que edificar. Não vamos pensar assim, bom, c'est à Deus nous vai d'édifier. edificar a On ne minha, va pas a minha dire casa, Dieu va édifier ma maison. não vale a pena contratar pedreiros, Ce n'est pas la peine de demander à des maçons.
não vale a pena fazer isso porque Deus vai tratar disso. C'est pas Não, nécessaire não. parce que Dieu va s'en occuper. Non. Aqui diz, se o Senhor não edificar a Il est dit, si casa, l'Éternel ne bâtit pas la maison, em vão trabalham os que edificam. ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Quer dizer, se nós não pomos Deus, Si on ne met pas Dieu, se você não põe Deus si nesse vous ne mettez negócio, pas Dieu dans cette affaire, amanhã pode acontecer, dizer assim, tantos anos a trabalhar ce qui se passera, c'est que vous vous dites, pela minha mais j'ai casa travaillé tellement d'années e pour ma num maison, abrir e fechar de et olhos, en un fiquei clin sem a d'œil, casa. j'en ai plus. Fiquei sem o meu ninho. Je n'ai plus mon nid. Quanto não acontece, em muitos lugares acontece À isso. beaucoup d'endroits, ça se produit. Eu estava a ouvir numa J'entendais reportagem dans un o que reportage está acontecendo em Las Palmas, que se parece que é passe assim que se diz, à La Las Palma. Palmas, ou La Palma, La Palma, por causa daquele vulcão, à cause de ce que volcan está varrendo casas, qui balaye des maisons, está deitando casas, as casas estão où desaparecendo, les maisons disparaissent, terras e terras estão a desaparecer. des terres et des terres E disparaissent. estava um a dizer assim, tantos anos trabalhei para isso. Et certains disaient, mais j'ai travaillé des années pour ça, Tantos anos J'ai para travaillé edificar a minha casa. des années pour édifier ma maison. Tantos anos para plantar essas bananeiras. J'ai travaillé des années pour planter tous Que ces era o meu bananiers pão de cada dia. qui étaient mon pain É aqui quotidien. onde eu tirava o meu ordenado. C'est là où je prenais mon salaire Num abrir e fechar de olhos. en un clin d'œil. Veio essa lava do vulcão La lave du volcan est e venue tirou-me tudo. et ça m'a tout enlevé. É isso que está aqui a dizer. C'est ça qu'il est Se dit não ici. for Deus a edificar, Si ce n'est pas Dieu qui se não bâtit, for nós dizer, oh Deus, onde si vou ce n'est fazer pas a minha nous qui casa? disions, mais Dieu, où est-ce que je vais faire ma maison? Onde eu vou comprar o meu prédio? Où est-ce que je vais acheter mon immeuble? Onde eu vou comprar o meu Où est-ce apartamento? que je vais acheter mon appartement? Onde eu vou comprar o meu terreno? Où est-ce que je vais acheter mon terrain? Se não for o Senhor a dizer assim, Si ce n'est olha, pas le é em Seigneur tal qui vous lugar dit, assim, sim, c'est à tel endroit comme ça, nós estamos edificando alors on est en train de bâtir para ser destruído num dia para o outro. pour que ça soit détruit d'un jour à l'autre. É isso que Deus está aqui a dizer. C'est ça que Dieu nous dit. Ainda diz assim, E se o ele Senhor mesmo diz, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Temos a polícia, On a la police, temos forças on a a vigiar a cidade des forces qui surveillent la ville para que o mal não entre na nossa cidade. pour que le mal ne rentre pas dans notre ville. Mas quantas casas não têm sido assaltadas? Mais combien de maisons ont été cambriolées? Quantas casas não têm sido roubadas? Combien de maisons ont été cambriolées? Quando chega a casa já não tem lá as coisas. Quand il arrive chez lui, il n'a plus Aqui rien. mesmo em Geneve. Même à Genève. Está cheio de polícias. Et c'est plein de policiers. Tem polícias aí. Il y a la police, Tem forças aí des forces, para impedir que isso aconteça. pour empêcher que ça arrive, Mas é em vão. mais c'est en vain. Se não é o Senhor a guardar a sua Si ce n'est casa, pas le Seigneur qui garde votre maison, se não é o Senhor a guardar os seus si negócios, ce n'est pas le Seigneur qui garde vos se não é o entreprises, Senhor a guardar Le aquilo que Seigneur você tem, qui garde ce que vous se avez, não é você ter um contrato com Deus, si vous n'avez pas un contrat avec Dieu, dizer, oh Deus, eu conheço-te. et dire Dieu, je te connais, Oh Deus, eu sei que nada Dieu, sou. je sais que je ne suis rien, Oh Deus, eu sei que as minhas forças não são nada a comparar com as forças malignas. je sais que mes forces ne sont rien en comparaison aux forces du mal, Por isso, neste momento, ó Pai, et en ce moment, eu Père, confio em Ti. j'ai confiance en toi. Os sentinelas estão lá fora. Les sentinelles sont dehors, Sentinelas andam por todos os lados. ils sont partout, Mas eles não estão à porta da minha casa. mais ils ne sont pas à la Mas devant os ma teus maison. anjos podem Mais tes estar na anges porta da minha peuvent casa. être devant chez moi. Eu acredito que Tu já enviaste Et os je crois que anjos. tu as déjà envoyé les E os anges. anjos estão à minha Et les porta. anges sont à ma E não porte. vão permitir Ils ne vont pas que permettre essas forças que ces entrem na minha forces casa entrent chez para me moi roubar, pour me para voler, tirar aquilo que me pour pertence. retirer ce qui m'appartient. Glória a Deus. Gloire à Dieu. É isso que está aqui a dizer. Se C'est não ce qu'il for, dit, si ce n'est pas, se não for Deus a guardar a sua si casa, ce n'est pas Dieu qui garde se votre não for maison, Deus a si dizer ce n'est aos pas anjos lui para qui dit guardar a aux sua anges casa, de garder votre para maison, guardar a sua vida, olha, garder votre é em vie, vão. alors en vain, É em vão, quer dizer, En está a vain, perder o seu tempo. ça veut dire que vous Você perdez votre dia temps. fica Un jour, decepcionado. vous serez déceptionné. Até vai pensar assim, puxa, Et vous allez même vous dire, eu amo a Deus, mais j'aime Dieu, mas por que está-me a acontecer isso? pourquoi ça m'arrive? Porque ele pôs a confiança Parce qu'il a mis sa na confiance sentinela lá dans fora. la sentinelle dehors. Meu irmão,
E, Et meu mon frère, amigo, mon ami, põe confiança em Deus, mettez votre confiance en para que Dieu, Deus ponha os pour que os Dieu seus anjos. mette ses anges. Faça contrato com Faites un Deus. contrat avec Passa a Dieu, ler a sua Bíblia. commencez à lire votre Bible, Veja o que é que Deus diz. voyez ce que E Dieu então dit, você vai ver et o vous verrez cuidado que Deus tem de si. comme Dieu va prendre soin de vous. Glória a Deus. E Glória a Deus. continuamos e diz assim, Et on continue, no verso 2, Verset inútil 2. vos será levantar de madrugada. Quantos aqui não se levantam de en vain vous madrugada? vous levez le matin. Combien se lèvent ici glória le a matin? Deus. Levanta-se de madrugada Vous vous levez le matin para poder ganhar o pão de cada dia. pour pouvoir gagner le pain quotidien. E se não levantar de madrugada, Et é si vous ne despedido. vous levez pas le matin, vous êtes Já não tem renvoyé. aquele emprego. Vous n'aurez plus cet emploi. Mas a pessoa vai porque esse é o estilo de vida, é esse. Mais ça, c'est le style de Mas vie. Deus está aqui a dizer Mais Dieu inútil. dit en vain, Não está a dizer que não se levante de madrugada. il ne se lève pas le matin. Deus vai lhe dar o pão. Dieu va vous donner le pain. Não, Deus não Non, está aqui a dizer Dieu isso. ne dit pas ça. Só está a dizer Il dit inútil. en vain, Vos será levantar de madrugada, vous levez-vous le matin repousar tarde. et vous couchez. Oh, Tard. já chega a casa cansado. Il arrive à la maison fatigué, Levantou-se muito cedo, il s'est levé très tôt, mas chega a casa muito cansado. mais il arrive à la maison très fatigué, Tarde. tard, E vai pensar, mas, oh Deus, et onde il é va que tu penser, estás? mais Dieu, où est-ce que tu es? E Deus está a dizer, olha, Et Dieu dit, é inútil c'est inutile você confiar em si próprio. d'avoir confiance en vous-même. Inútil será levantar de madrugada, C'est inutile de vous lever le matin repousar tarde. et vous coucher tard. E depois diz, e comer o pão Et manger le pain de dores. d'affliction. O que é esse pão de dores? C'est quoi le pain É d'affliction? aquilo que está a acontecer. C'est ce qui Tem se que se passe. levantar ainda de madrugada, ainda cheio de sono, C'est se lever très tôt le matin, on a encore sommeil, para poder trazer o pão para casa. pour amener le pain à la maison. Vai comer o pão de dores. Il va manger le pain Ele vai d'affliction. dizer assim aos filhos, olha, Il va é dire que à isso son fils, custou muito a tu sais, ganhar. c'était très dur de gagner E é ça. verdade. Et c'est vrai. Mas Deus não quer que isso Mais aconteça. Dieu ne veut pas que ça Ele arrive. quer que isso aconteça que na nossa vida, Il mas veut que dans com notre vie, paz, on ait la paix, dando glórias a Deus. en donnant gloire à Dizer Dieu, glória a Deus. en disant gloire Porque à Deus Dieu está fazendo parce que coisas Dieu grandes na fait minha des grandes vida. choses dans ma vie. Diz aqui, é inútil. É inútil. C'est É o que diz aqui, ce qu'il dit, inútil será levantar Ça sera de madrugada inutile de se lever le e matin deitar-se et se tarde, coucher tard comer o pão de dores. et manger le pain d'affliction. Veja o que diz agora no fim. Mas Deus dá Mais o pão de cada dia Dieu donne le pain quotidien, àqueles que o amam. autant à ceux qui l'aiment, à Mesmo quando eles estão a ses dormir. bien-aimés, pendant qu'ils dorment, Não é bom saber isso? C'est bon Mesmo de savoir quando eles ça. estão a dormir. même quand ils dorment. Isso é uma bênção. C'est une bénédiction. E às vezes dizem, aquele indivíduo, não On dit, sei, ah, mais cet não sei o que é que ele individu, faz. je ne sais pas ce qu'il fait. Parece que está sempre contente. On dirait qu'il est Parece toujours que as coisas heureux. estão sempre... On Mas, dirait que- E ele está sempre com uma cara, Et parece Lui, que todos devem. il a tout le temps un visage triste Mas porquê? Porque Mais ele ama pourquoi? a Deus. parce qu'il aime Dieu. Ele não sai de casa sem dar graça a Deus. Il ne Deus, sort obrigado, pas de chez Senhor, lui pela noite sans que tu me rendre grâce deste. à Dieu et dire merci Dieu pour la nuit que tu m'as donnée. Obrigado, ó Deus, porque Merci eu Dieu sei parce que je sais que tu estás comigo que hoje. tu es avec moi Tu me aujourd'hui, estás dando o pão de cada que tu dia. me donnes le pain quotidien. E esse pão de cada dia que Et tu ce me pain dás, quotidien que tu me donnes ela não está a custar, ne me coûte pas, porque tu n'est me pas estás difficile, alegrando no parce coração. que tu réjouis mon Eu cœur. estou alegre Je por suis isso, joyeux porque tu estás comigo. parce que tu es avec moi. Glória a Deus. É isso Gloire à que Dieu. Deus faz. C'est ça que Dieu Quando fait. nós o amamos, Quand on quando l'aime, nós pomos Deus em primeiro quand on met lugar, Dieu en première quando nós place, acreditamos que Quand Deus on não croit nos, que- não nos atirou na terra, diz que assim, olha, Dieu ne nous a pas governem-se lancés aí. sur terre et dit Non. bah, débrouillez-vous. Non, Deus é o Pai. Dieu est le Père. Não há nenhum pai na Il n'y a terra aucun Père sur que terre depois dos filhos já sair da escola qui après, lorsque les enfants sortent de ou l'école, nascer ou bien quand põe na porta quand do ils naissent, mercado les met devant un e supermarché diz, olha, governa-te por aí. et lui disent, bah, débrouille-toi, Há aí muita gente que entra, vai te dar les comida. gens qui rentrent dans le magasin vont te nourrir. Não, os pais
Guarda os seus Non, filhos. les parents gardent les enfants. Protege os seus Ils filhos. protègent les E enfants. ouça o que a Bíblia Et diz. écoutez ce que la Bible dit. Se vós, sendo maus, Si vous, en étant méchants, vós, sendo maus, vous en étant méchants, sabeis dar vous coisas savez boas aos donner vossos de bonnes filhos, choses à vos enfants, quanto mais Deus que está no alors céu combien plus Dieu qui não est vos au dará ciel coisas boas. ne vous donnera Muitos pas Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão.